Porto Alegre. É minha casa, quase 4 anos. Guto, O presidente Alceu está na reunião da bancada com o governador do Rio Grande do Sul, lá na Câmara. Ele participaria agora da abertura, mas ele não vai conseguir participar. Estão nas discussões se vão votar ou não vão votar a reforma tributária. perfeito. Então, a gente pode começar com a participação do próprio Guto, falando em nome da Fundação. Que tal, Guto, fazer a abertura aí, para a gente poder dar início aos trabalhos? Certo. Então, boa noite a todos que estão acompanhando mais essa edição do nosso programa de discussões O Brasil Precisa Pensar o Brasil. Nessa noite nós vamos ter um excelente debate sobre sociedade e políticas públicas com a Liane Lemos, ela que é secretária nacional de planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento, com nossos conselheiros do Conselho Editorial, o João Vilaverde, que é professor da FGV, é assessor especial do Ministério de Planejamento e Orçamento, e o professor Jorge Lau, ele que é assessor especial na presidência da Assembleia Legislativa e também presidente da Fundação no Rio Grande do Norte. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Fundação, esse programa de debate sobre diversos assuntos, ele vem ocorrendo desde 2021, é um dos meios que a Fundação encontrou de fazer amplos debates sobre temas de relevante importância para o Brasil. A partir dos encontros de 2021, nós elaboramos o documento Todos por um Só Brasil. Através das discussões do Brasil Precisa Pensar o Brasil, nós fizemos toda uma retomada dos governos do MDB à frente do governo federal, principalmente com Michel Temer, os posicionamentos do partido no Congresso Nacional, e trouxemos para o Brasil esse documento que traz um posicionamento de centro democrático ao país e que trouxe em 2022 o maior posicionamento que nós podíamos ter com a candidatura da senadora à época Simone Tebet, hoje nossa ministra, que foi todo esse trabalho que iniciou nesses debates do Brasil Precisa Pensar o Brasil, que são coordenados pelo nosso senador Fogaça. Como eu disse, o nosso presidente Alceu Moreira, que é o incentivador dessas plenárias, infelizmente não vai poder participar agora, porque está lá na Câmara dos Deputados, num importante debate da comissão, de uma das comissões sobre as reformas que vão à votação essa semana. Então, ele deixa um abraço a todos, ele agradece a Eliane, ao Jorge, ao João pela participação e ao senador por conduzir os trabalhos. Então, muito obrigado, um bom trabalho, um bom debate a todos. Estou ansioso para ver essa plenária de hoje. A palavra está contigo, senador. Obrigado. Obrigado, Guto. Realmente, o nosso presidente, o Alceu Moreira, ele está sempre presente, não gosta de faltar aos nossos debates, sempre tem uma participação muito ativa. Infelizmente, hoje coincidiu também com um momento intenso, né, do Congresso Nacional, um debate sobre a reforma tributária e várias outras questões que ainda estão por ser resolvidas. E, enfim, nós estamos aqui numa oportunidade importantíssima para os conceitos que a Fundação Ulisses Guimarães abraça, e um deles é o conceito de planejamento, algo que foi tão desconsiderado no Brasil recente, né? Algo que foi tão abandonado pelo governo anterior e que agora retorna, felizmente, no Brasil, principalmente através do Ministério que é recriado, o Ministério do Planejamento, que tem no seu comando, a sua liderança, a ministra Simone Tebet, e temos hoje aqui dois elementos muito representativos do Ministério, a secretária Liane Lemos, né, e o nosso jornalista João Vilaverde, além da figura amorável, né, do nosso Jorge Lau, presidente da Fundação Ulisses Guimarães no
Rio Grande do Norte, lá no extremo norte do Brasil, mas vai trazer também um pouco da sua palavra e das suas considerações aqui. Nós vamos fazer, então, uma abertura com a secretária do Planejamento, porque eu acho que ela tem realmente as diretrizes, objetivos e metas, né, na cabeça, com muita clareza, e pode já nos ajudar a entender a questão do planejamento no Brasil, como ele está sendo retomado, né, a importância da lei orçamentária anual, essas leis tão inovadoras e importantes que surgiram nos últimos 20 anos do Brasil, né? A lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, o plano plurianual, a lei de responsabilidade fiscal, né? Enfim, mudanças que foram tão importantes e que deram uma condição de maior civilidade administrativa e democrática ao Brasil. Então, nós passamos de imediato. Eu pediria assim que fosse dentro de um tempo de 15 minutos, secretária, mas o tempo, obviamente, é do seu domínio e consciência total. Eu só pediria que depois, não é, em seguida, nós pudéssemos passar para o João Vilaverde, depois para o nosso Jorge Lau, e aí, a partir daí, pudéssemos, então, ter algumas perguntas, participações, opiniões, né, e análise em torno dessas questões por parte dos convidados de hoje. Está tudo certo, Tati? Estamos no ar, estamos... Sim, pode iniciar. Tudo funcionando bem. Ótimo. Bom. Então, Liane, por favor, Liane Lemos, secretária de Planejamento do Ministério do Planejamento, que pode nos, então, trazer, enfim, uma avaliação importante desse momento importante da vida do Brasil. Por favor. Muito obrigada. Eu vou chamar de senador Fogaça, porque eu conheci como senador, então, uma vez senador, sempre senador. Nosso querido Fogaça, agradecer aqui o convite para participar, agradecer também o João, a gentileza, né, de ter me reforçado para que eu participasse aqui com vocês dessa conversa. Você disse assim, não, você já tem as metas, as diretrizes. Calma, né, senador? A gente está produzindo, né? A gente está produzindo. Mas é muito importante isso que o senhor colocou, e é importante a gente registrar isso sempre, né? O João organizou um belo livro, o livro da reconstrução, e a gente passa por um momento de reconstrução também. É bom lembrar que o Ministério foi extinto, o Ministério do Planejamento, também a Secretaria Nacional de Planejamento foi extinta, se tornando uma pequena área dentro da área orçamentária. Eu costumo brincar dizendo que é o rabo abanando o cachorro, porque, na verdade, você tem que ter uma visão de futuro, você tem que ter uma estratégia, ter uma organização das políticas do governo, num planejamento de médio prazo, que é o nosso PPA, o nosso plano plurianual, orçamento de médio prazo, de 4 anos, para então você fazer a orçamentação, né? Isso é o mundo ideal e é o mundo onde as coisas poderiam funcionar talvez com mais eficiência, certamente funcionariam com mais eficiência do que funcionam hoje. Se a gente de fato conseguisse não só ir fazendo os nossos orçamentos por inércia, como acontece em muitos países, e é parte do que acontece no Brasil também, há muita inércia na despesa, mas, na verdade, parar e pensar, se a gente pudesse ter esse momento inaugural, né? Para onde vamos? Qual que é o destino do Brasil? Que Brasil que nós vamos construir com esses 5 trilhões anuais de orçamento, mais ou menos? O que é que nós vamos fazer com esses recursos? Onde nós vamos estar promovendo o desenvolvimento humano, social, econômico, com os recursos que temos, com as condições que temos? Então, discutir esse Brasil esse Brasil que queremos construir, que queremos transformar, é o papel do planejamento, mas certamente ficou nos últimos anos, nos últimos longos anos, eu diria assim, mas mais ainda nos últimos 4 anos, como algo completamente dispensável. Não é preciso imaginar. Agora, quem não imagina, quem não sonha, não faz. A gente só faz e só realiza quando a gente sonha. Isso serve para as pessoas, isso serve para as nações. Então,
a recriação do Ministério do Planejamento, a recriação da Secretaria Nacional de Planejamento, ela tem esse objetivo. Vamos voltar a discutir o Brasil, vamos fazer bons diagnósticos, vamos saber onde nos situamos, vamos olhar as tendências mundiais, vamos olhar as tendências regionais, né, da nossa macro-região, aqui, o que é que afeta o Brasil, quais são os desafios que se colocam para o país nas próximas décadas, o demográfico, por exemplo. Nós já passamos, nós perdemos o nosso bônus demográfico, seremos uma população com mais idosos, esse é um processo inexorável. Então, quais são os desafios que se colocam para o Brasil? Os desafios da digitalização, os desafios do novo mundo do trabalho, os desafios de novas pandemias que podem surgir. Então, discutir isso e como é que nós vamos organizar os nossos orçamentos a ministra Simone, né, ela tem falado muito sobre isso, sobre como os instrumentos têm que andar juntos. E o Fogaça colocou aqui, agora eu pulei o senador, né, mas falou muito bem aqui dos 3 instrumentos que nós temos de planejamento, né, que são o PPA, o Plano Plurianual, que é o de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que historicamente no Brasil andam um pouco descasadas. Né? A gente tem falhas de planejamento e a gente também tem muitas falhas na orçamentação, no monitoramento, na avaliação das políticas públicas. Então, acho que o Ministério como um todo, falando antes de falar da Secretaria, falando do Ministério, ele passou a ter uma nova configuração, né? Porque além de recriar a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Orçamento continua com seu trabalho, continua com a sua operacionalização, mas foi criada uma nova secretaria, né, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação, com o professor Sérgio Firpo, onde o foco é justamente a melhoria da qualidade dos gastos, ter mais eficiência, a gente acertar onde é que nós estamos fazendo as nossas escolhas e se estamos fazendo as escolhas certas. E também a Secretaria de Assuntos Internacionais de Desenvolvimento, que fica responsável por toda a parte de aprovação das operações externas, né? Fica aqui no Ministério do Planejamento também uma área muito estratégica, que atende com a secretária Renata Amaral, que atende muitos municípios e estados, e uma Secretaria de Articulação Institucional. Mas voltando a falar do planejamento, a Secretaria foi recriada, uma secretaria que já chegou a ter 120 pessoas e fazia uma série de trabalhos técnicos de alta qualidade, que o senador conheceu, tinha 16 pessoas. Né? Houve uma grande diáspora, estava desequipado, estava desestruturada, foi preciso fazer essa reconstrução institucional e, ao mesmo tempo, a gente fazer toda uma discussão sobre método, né? Porque planejamento é ciência. As pessoas falam assim, eu não acredito em planejamento. Eu falo, gente, não é fé religiosa, não. Não é aquela coisa assim, eu acredito ou não acredito. É método. Né? Existem instrumentos, existem formas de você utilizar. E a gente, às vezes, escutava, isso é um pouco de folclore, né, nos corredores do Ministério do Planejamento, de que no governo anterior se dizia assim, não, a gente não precisa planejar porque a gente não é a União Soviética. Quer dizer, a gente não é mesmo, mas a gente também não é a Suécia, não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a Alemanha. Os países todos, né, que conseguem avançar porque conseguem se imaginar e colocar em marcha trilhas, né, trilhas do fazer, implementação da política pública para que essa mudança aconteça. Então, foi recriada a secretaria e a gente iniciou um processo de discussão de método, né, janeiro e fevereiro foram tempos consumidos muito com isso, com a formulação de uma estratégia, aí até abril, uma visão de futuro, um Brasil próspero, justo, democrático, em que todas as pessoas possam viver com dignidade, né, e desenvolvimento econômico, socioeconômico para todos. E iniciamos um processo a partir de abril que ele é dual, né? Um processo que, ao mesmo tempo, ele é um processo para dentro do governo. Nós fizemos até semana passada mais de 125 oficinas envolvendo mais de 4.400 servidores federais de todos os ministérios e suas vinculadas, para elaborar programas e fazer o seu detalhamento, os programas, os objetivos específicos, pensar indicadores, pensar métricas, né, senador? A gente tem que sonhar, tem que materializar e vamos acompanhar. Então, a gente tem que ter algo que possa ser mensurável, a gente tem que acompanhar
se estamos tendo ou não sucesso naquilo que a gente imaginou, né? Porque planejamento também é rever destino às vezes também, mas rever a rota, né? Rever as formas de se fazer, e para isso a gente precisa ter um bom sistema de monitoramento e ter métricas confiáveis. Então, essas 125 oficinas com mais de 4.400 pessoas que aconteceram ao longo dos últimos 2 meses foram muito importantes também, para que a gente pudesse fortalecer esse processo da reflexão sobre a política pública que temos, né? E eu brinco com a ministra Simone que planejamento serve para muitas coisas, inclusive para planejar, porque um dos efeitos colaterais de você fazer esse tipo de oficinas que nós fizemos com mais de 40 pessoas na sala, de diversos ministérios, é que a gente vai criando sinergias. Ao fim e ao cabo, são as pessoas que fazem, e se as pessoas não se reconhecem, não se olham, não confiam, não têm espírito de time, nada vai sair do outro lado. Eu não acredito na burocracia na frente do computador. Então, eu acho que esse processo foi um processo muito importante também do primeiro semestre, de articulação, de coordenação e de colocar um governo em contato, né? Um governo cara a cara. Eu acho que isso foi um processo muito, muito relevante. Ao mesmo tempo, nós temos trabalhado nos últimos 2 meses, juntamente com a Secretaria-Geral da Presidência, sob a coordenação do ministro Márcio Macedo, no processo de participação, processo de consulta, que ele é formado de 3 elementos. Né? Reuniões interconselhos, que nós tivemos uma em abril, teremos outra na próxima semana, outra em agosto, em que representantes dos conselhos com representação do Estado brasileiro, Conselho da Saúde, da Educação, fazem a sua participação e deram a sua contribuição na camada estratégica, em visão, valores, diretriz. Um processo de visita a todas as capitais, nós já fomos a 19 capitais, em que os movimentos sociais são ouvidos. Então, a gente tem extratos da representação de movimentos sociais naquelas unidades da federação, falando sobre os grandes temas que afligem a população naquela... E é muito bonito a gente ver, é muito emocionante às vezes, é muito tocante a gente ouvir o depoimento das pessoas, de mães falando dos seus filhos jovens que morrem pela violência das cidades, as pessoas falando da falta de segurança hídrica, da falta da água, da insegurança alimentar, falando do problema da regularização fundiária, do problema da moradia, do problema do microcrédito, do problema das discriminações de minorias ou minorizados, né, das mulheres, das pessoas pretas, dos povos indígenas, da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que é muito bonito a gente viajar ao Brasil em toda a sua diversidade, toda a sua complexidade, para olhar o que está acontecendo. E, além disso, uma plataforma digital, a gente já está com mais de 1 milhão de acessos, em que os programas que foram criados pela burocracia, pelos servidores, pelos gestores, estão em processo de priorização e também recebendo propostas de melhorias, sugestões, numa plataforma digital, que é um processo muito novo, muito rico e muito intenso. Né? E esse é um dos grandes pilares desse PPA. Eu vou citar aqui 3 e já vou encaminhando para o fim. O primeiro é o da participação. Você não pode fazer política pública sem ouvir as pessoas. São as pessoas que sabem. Né? Nós sabemos, e algumas coisas nós não sabemos, nós como cidadãos, né? Não como participantes, agentes públicos, mas nós como cidadãos, cidadãs, nós sabemos. Então é preciso ouvir as pessoas, e isso era algo que estava muito silencioso nos últimos anos. Um outro pilar muito relevante é o da regionalização. A gente planejar um país como o Brasil, que tem tem a diversidade cultural, tem a diversidade humana, mas tem clivagens enormes. Os problemas de Porto Alegre não são os problemas de Natal, os problemas de Brasília não são os problemas de São Paulo, os problemas de Macapá não são os problemas de Rio Branco, que estão ali pertinho, mas são diferentes. Então, ter metas regionalizadas, essa é uma ambição nossa, conseguir regionalizar algumas metas. Vou dar aqui um exemplo. Mortalidade infantil. Mortalidade infantil, no Rio Grande do Sul, ela tem indicadores gerais no estado, claro que isso varia, mas tem indicadores OMS, padrão Organização Mundial da Saúde.
Mas se você vai na Amazônia, os povos indígenas, você tem uma altíssima taxa de mortalidade. Então, a gente tem que olhar para os problemas, para os desafios, com essa lente dessa diferença que se coloca. Então, o segundo pilar de regionalização muito relevante também. E o terceiro pilar, que é o das transversalidades. Algumas políticas são setoriais, a educação, a saúde, às vezes ela tem uma multissetorialidade, envolve 2, 3 ministérios, né? Mas há políticas que a gente precisa olhar em todo o espectro. Por exemplo, problema de gênero das mulheres, né? Não é só o problema da violência, tem a questão econômica, tem, né, questões na educação, tem na saúde. Então, o olhar transversal de algumas políticas é muito importante. Nós definimos 5 temas, a princípio, ainda a serem validados, mas que serão olhados ao largo de todo o PPE para a gente construir essas agendas e monitorar essas agendas, que são grandes desafios para o Brasil na pauta de direitos, né? De gênero, racial, de povos indígenas, da criança e do adolescente, e a Agenda Verde, a Agenda da Sustentabilidade, que hoje é uma agenda global e que também impacta fortemente o Brasil. O Brasil pode ser um grande protagonista nessa agenda. Então, trabalhando dessa forma, com participação, a gente agora caminha julho e agosto para o período de elaboração dessa lei, esse projeto de lei que segue para o Congresso em agosto, que deve ser aprovado até dezembro, e aí fazer uma discussão, que é o segundo passo aqui do planejamento, que é olhar o longo prazo. O Brasil precisa olhar para além desse horizonte tão curto. O Brasil se acostumou a olhar, né, senador Fogaça, para o orçamento, costumou-se olhar para o anual. Qual é o orçamento que eu tenho para esse ano? E aí, ao longo do ano, são feitas reprogramações o tempo inteiro, porque a gente não faz um olhar de mais longo prazo. Então, olhar para o Brasil de longo prazo, o Brasil 2040, assim que a gente finalizar o PPA, entregá-lo ao Congresso, que ele seja aprovado, nós vamos também entrar nessa pauta para discutir com o Brasil, qual é o Brasil que nós vamos ter em 2040. Então, com isso, eu agradeço aqui esse convite, fico à disposição para as perguntas e muito feliz de poder estar nessa companhia tão bacana. Senador, seu microfone está fechado. Muito bom, Leani. Excelente essa primeira visão. Me impressionou, inclusive, o modo como você enxerga o planejamento. É um sonho, é um desejo, é uma aspiração, né? É uma luta do povo brasileiro em prol do seu futuro, em prol do porvir, das coisas que irão acontecer e que, havendo previsibilidade mínima, elas serão mais bem feitas, com certeza, né? Então, um passo que se retoma no Brasil, a ideia de planejamento. E o planejamento é importante para evitar também aquela descontinuidade, né? Eu que fui prefeito sei muito bem disso. Muitas vezes a gente termina um governo e o novo governo que assume trata de desfazer tudo que estava em andamento, trata de desmontar todos os projetos, né? Para também desfazer a imagem política dos governos anteriores e reconstruir a sua a partir do zero, né? Como assim, num clima de terra arrasada. O PPA, a Lei Plurianual, ela tem o efeito de garantir essa continuidade, essa sequência, né? No primeiro ano, pelo menos, o governo seguinte precisa cumprir, não é, as obras em andamento, tudo que está previsto, que está planejado do ponto de vista estratégico, pelo menos, né? Isso é muito importante. Em seguida, vamos pedir ao João Vilaverde que nos dê também um pouco do que ele está enxergando, conseguindo ver nessa experiência interessante de secretário especial do Ministério do Planejamento. João, boa noite, tudo bem? Boa noite, senador. Boa noite a todas e todos. Para quem já participou de uma plenária do PPA
e já viu a Leani falando, não se surpreende com o que acabou de ver. Além do carisma, né? O conteúdo, é um prazer imenso estar aqui dividindo. A gente está quase que uma sala de distância aqui no Ministério do Planejamento, e é um grande prazer estar também com ela aqui. Olha só, a gente está com mais de 70 pessoas numa noite fria, onde quer que você esteja, inverno brasileiro, aqui debatendo planejamento. E veja, para todo mundo que está aqui, a oportunidade que é de estar com um constituinte que ajudou a criar a ideia de PPA, o grande senador Fogaça, um dos grandes senadores que o país já teve, né? Tanto no trabalho dele como constituinte, quem não conhece, vale muito pesquisar, é inspirador, como o trabalho também como senador, que o mandato continuou, depois que a Constituição foi promulgada, o grande compositor, o grande político Fogaça. Quando vem convite da Tati e do Guto, eu aceito antes de saber do que se trata, porque eu sei que é coisa boa. E aí, depois que eu vejo que tem o Fogaça, tem a Leani, que é essa mulher inspiradora que vocês estão vendo, e tem o meu grande amigo Jorge Lau, lá de Natal, aí fica ainda mais fácil. Antes de fazer meus brevíssimos comentários, eu quero só dizer também que a alegria que é ver vários rostos que a gente vai conhecendo na nossa trajetória aqui, entre eles o Daniel Faria, estou muito feliz de te rever aqui, meu caro, várias personalidades, várias pessoas que a gente foi conhecendo nessas andanças do PPA, né? Cito aqui a Gabriela Laredo, a gente estava com ela semana passada em Belém, oi Gabi, na plenária do PPA em Belém, Alice Feitosa, Rebeca Borges, a Vitória e a Luísa Jardim, que faz doutorado em administração pública lá na GV, entre outras pessoas que talvez eu não esteja visualizando bem. Pessoal, eu tenho 2 breves comentários a fins de diálogo, né? Fazendo esse diálogo aqui com vocês. O primeiro é sobre o que eu vi, então atendendo o pedido do senador Fogaça. O que eu vi até aqui, né? Percorremos 19 capitais, como disse a Leani. Eu fui a 12. Todas que a ministra foi, eu fui também. E o que eu vi me impactou. Eu achava que eu estava preparado para ver o que eu veria. Mas eu rapidamente descobri que eu não estava, não. Porque eu vi que a população, por meio das suas e dos seus representantes, seja em movimentos sociais, em lideranças sindicais, diversas associações da sociedade civil, estavam com uma urgência para se fazer ser ouvido. A urgência para falar, urgência estar no mesmo ambiente, na mesma sala, né, que integrantes do governo federal. Praticamente isso é verificável no YouTube, porque quem não assistiu fisicamente pode checar no YouTube, está tudo lá. Praticamente todas as manifestações, pessoal, de todas as lideranças sociais, em todas as plenárias do PPA, começam dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho uma demanda, seja de movimento de atingidos pela barragem, seja de movimento social por habitação, seja qualquer que seja, mas começava dizendo mais ou menos assim: eu tenho uma demanda para o governo federal, mas antes disso eu quero celebrar o fato de que estamos aqui, dividindo o mesmo tempo, o mesmo espaço, nos olhando. Isso já é uma reconstrução democrática que vale usar esse termo mesmo. O PPA acaba representando essa grande celebração que a gente está vivendo, embora os problemas continuem problemáticos, embora as dificuldades que todos nós experimentamos de nos transportar das nossas casas ao nosso trabalho, aqueles de nós, né, milhões de nós que não têm acesso ao saneamento básico, embora isso tudo permaneça verdadeiro, o fato de nós estarmos no mesmo espaço, no mesmo tempo, nos olhando, apresentando uma demanda para quem talvez possa resolver essa demanda, é muito especial. Para fechar esse primeiro dos 2 brevíssimos pontos, eu quero contar uma anedota, também verificável no YouTube, que me impactou muitíssimo. A gente percorreu 19 capitais, estive em 12, reforço. Uma delas foi em Palmas, capital de Tocantins. E lá a gente
estava com um governador de um partido um bocado mais à direita do governo federal. Ele estava lá, fez questão de ir, fez questão de ouvir todos os representantes sociais, fez questão de falar depois de ouvir, né? E várias das falas eram queixas até de acesso ao próprio governo do estado, né? De pessoas do Tocantins querendo acesso maior ao governo do estado do Tocantins. Mas ele estava lá, ele ouviu tudo, conversou. E depois veio a fala da chefa, né? Minha chefe da Leani, da ministra Simone Tebet. E ela ouviu todo mundo, inclusive o governador, falando para a população ali. Ela se vira de costas rapidamente, olhando para o governador, olhando para as lideranças, e diz o seguinte: vejam o quão especial é isso aqui. Nós temos homens e mulheres, diferentes representantes sociais, diferentes partidos políticos. Ela falando, eu sou uma ministra do MDB, o ministro Márcio, meu colega da Secretaria-Geral da Presidência, é um ministro do PT, o governador é do Republicanos, o governador do estado, né? Reforça onde a gente estava. Temos aqui outros parlamentares do PDT, e começou a mostrar o que estava ali. Falou, olha só esse espaço de convivência que o PPA permite. Então, é um momento da gente, reforço, as demandas continuam, o que é problema continua a ser problema, mas a gente tem hoje um fórum representado pelo PPA, que é o fórum em que a gente se olha, a gente dialoga, a gente pensa juntos o que a gente pode bolar para os próximos 4 anos, né? O meu segundo e último desses 2 brevíssimos pontos é o caráter que esse novo PPA tem de diferente dos anteriores, né? Claro que cada PPA é um PPA porque ele é uma fotografia do momento, né? O governo que bolou, cada governo é um governo, cada ano 1 de cada governo é um ano 1, né? Os governos mudam ao longo dos seus 4 anos, e a inteligência que está à disposição naquele momento, né? Então, cada PPA é um PPA. Por que esse com perdão de ser excesso de, né, coloquialismo, mas por que esse é mais diferente do que os anteriores? Primeiro, por um comando presidencial. Esse tem que ser participativo. Aí reforça tudo que a Leani falou, e esse meu primeiro comentário. Tem que ser participativo, né? Não é um bando de burocratas, com todo respeito a outras alternativas, que ao redor de uma mesa parecida com a que eu estou aqui, tem as ideias, meio ambiente, junta aqui, bola, esse é o PPA, né? E nem algo quase que outorgado, né? Ó, pum, 1 ou 2 pessoas que bolam. Então, isso já é uma diferença muito grande. A segunda é que ele vai ter um caráter vinculativo para os orçamentos que virão. Na hora em que a gente, aqui no próprio Ministério, vai bolar a LOA, Lei Orçamentária Anual, ano a ano, 24, principalmente 25, porque o PPA já estará em vigor, 26 e 27, a gente necessariamente vai levar em consideração o que está no PPA que terá virado lei. Mas João, será que não foi sempre assim? Talvez sim, mas mais para inglês ver do que na prática. E esse eu acho que é o último ponto que esgarça esse segundo que eu queria trazer aqui, amigos e amigas, que é esse caráter vinculativo que uma lei participativa, genuinamente participativa, exerce. Em diálogo com o Congresso Nacional, é claro, o PPA só vira lei se o Congresso Nacional aprovar. Então, é um diálogo essencialmente democrático, que reforça a política, abraça a política partidária. É assim que funciona, é assim que deve funcionar, mas que vem também de baixo para cima. Meu último comentário antes de passar a palavra de volta para o senador Fogaça. Se você ainda não participou, você pode, até o dia 14 de julho, basta ir, agora não, porque agora tem que ficar no debate, né? Mas assim que acabar, vai no Google, joga lá, Brasil Participativo. É a primeira resposta que vai aparecer no Google para você. Você clica, e lá, cada CPF pode depositar os votos, são 3, das políticas públicas que você acha que o governo federal deve perseguir nos próximos 4 anos. Meio ambiente, setor elétrico, educação, o que quer que seja que você considere importante, vai lá e coloca. Você também pode votar nas 3 preferidas
vindas já prontas do setor público, você escolhe lá. E depois você vai ver todos os outros 600 mil votos, se você quiser, mas é facilitado para pesquisar, para escolher também. É um processo muito interessante. Até 14 de julho, todo mundo pode e deve participar, e não vai te tomar mais do que 5 minutos para fazer. E eu paro aqui. Muito obrigado. Obrigado, João. É muito interessante esse aspecto que tu levantas, porque, na verdade, um dos grandes debates no meu tempo, na minha vida parlamentar, foi em torno da lei orçamentária não ter um vínculo tão efetivo e tão real como deveria ter com o plano plurianual. Nem sempre os deputados e senadores têm essa preocupação essencial, preocupação crítica, não é, de estabelecer realmente uma ligação e uma subordinação do espírito estratégico que está no plano plurianual na LOA, na Lei Orçamentária Anual, né? Então, é uma observação muito interessante que você está fazendo aí, João. E, por outro lado, né, o fato de que, ao organizar o plano plurianual, ao erigir o plano plurianual, nós estamos também, de certa forma, subordinando os estados e os municípios a que sigam a mesma linha, não é, estratégica, ou pelo menos tenham uma visão, embora independentes, autônomos, né? Embora autônomos, os estados e os municípios, essas entidades têm que buscar, de certa forma, se moldar num espírito, dentro de uma visão estratégica que é seguida pelo governo federal. Antes de passar a palavra para o Jorge Lau, eu só queria registrar aqui o nosso deputado Lelo Coimbra, que dou meu boa noite, obrigado pela presença. Aproveito também para agradecer a todos, nós temos já quase 80 pessoas participando desse encontro aqui. Então, realmente é um assunto, um tema que atrai as pessoas, né? E que é realmente uma mudança de atitude no Brasil, o respeito aos orçamentos, o respeito ao planejamento, né? Que foi tão desprezado, foi tão esquecido. Embora nós tenhamos uma lei plurianual, nós não tivemos nos últimos 3 ou 4 anos anteriores a este, não tivemos esta abordagem participativa, democrática, esse entusiasmo, esta convicção, esta visão estratégica, né, que nós temos atualmente no Ministério do Planejamento. Por favor, Jorge Lau, com a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito à FUG, a Tati, ao Guto e a todos da FUG que me convidaram para esse bate-papo sobre planejamento. Saudar aqui a secretária Leani, meu grande amigo que está aqui me vendo, Vila Verde, ao amigo Daniel, que está aqui também participando. Nós nos encontramos na FUG, na reunião da FUG, e vão me somar a você, quando você muito bem e apropriadamente, você saudou o nosso mestre, senador Fogaça, pela história, pela competência, e, senador, tenha certeza que é uma grande honra sempre participar ao seu lado de momentos como esse. É uma honra, acho que para todos nós, pela sua relevância ao país, estarmos aqui hoje nessa discussão. Eu acredito que, quando a gente fala de PPA, secretária João, a gente tem que considerar, principalmente no âmbito e no aspecto, que é o tema aqui do governo federal, a gente tem que considerar uma grande estratégia de desenvolvimento do nosso país. Então,
são as linhas básicas, são as diretrizes básicas, são as prioridades elencadas que vão nortear o país durante 4 anos, e eu saúdo, de forma veemente, inclusive, a retomada dessa discussão que nós sabemos não estava sendo muito bem praticada. Tá? Então, isso, para mim, já é um ponto de grande consideração e aplauso. Por outro lado, nós também sabemos, secretário João, que no momento que existem essas prioridades, no momento que existem esses lançamentos para todo o país, de estratégias de desenvolvimento, que a princípio são regionais, que você elenca obras, que você entra com aquela função alocativa da economia que nós aprendemos na universidade, nos bancos da faculdade, João. A economia e o Estado intervindo como aquele elemento que possa fomentar, impulsionar vantagens competitivas, e por aí vai todas as definições econômicas que nós não vamos perder tempo aqui. Nós temos que, dentro dessas prioridades elencadas, nós temos que ter uma sincronia entre os entes federados. E talvez esse seja o grande ponto a ser discutido, essa não convergência de projetos de desenvolvimento, de PPA, no caso específico do PPA, nas peças dos entes estaduais e municipais, e eu diria até regionais. Então, é uma consideração muito forte esse sentimento, secretária, de falta de sincronia existente entre essas peças que são, acredite, inclusive eu estou hoje aqui em Brasília, numa reunião que teve sobre a questão tributária na CNM, e acredite, nós encontramos alguns PPAs que são, assim, eu não sei nem explicar como é que eles são, mas não são. Então, essas peças que deveriam nortear e ter uma convergência justamente em função de desenvolvimento, em função de ações, elas inexistem e não contemplam as ações estruturantes de forma macro do governo federal. Então, esse é o primeiro grande ponto que eu ressalto nesse instante. O segundo ponto, especificamente, é voltar àqueles compêndios, né, como professor universitário, a gente segue aquelas listazinhas do que é que você tem que fazer. Então, para fazer o PPA, você tem que seguir passo 1, passo 2. Então, o passo agora, João, é esse fantástico PPA participativo, e aqui eu saúdo a nossa ministra, né, do Planejamento pela condução. Saúdo você, João, pela participação. Nós estivemos juntos em Natal, um bate-papo que durou quase todo o PPA, e saudar especificamente essa composição, essa percepção do que é o Brasil, né, do que nós somos enquanto nação, quais os projetos. E era uma reclamação minha, senador, em algumas reuniões da FUG, que nós temos que ouvir aquelas pessoas que moram em Palafitas, lá em Belém, lá no Rio Amazonas, lá em Roraima, no Bonfim, fronteira com a Guiana Inglesa, fronteira com Letem. Essas pessoas, elas existem, então elas têm que participar. Negros, índios, povos originários, perdão. Todos esses componentes participativos, eles devem ser ouvidos, e acredito que essa seja a grande intenção desse PPA participativo: ouvir e contemplar as diversas nuances que nós temos de um grande projeto de desenvolvimento econômico para esse país. Professor Fogaça, né, como o senhor já foi professor, eu acho que quem está no setor público tem uma importância, tem uma função muito grande, de muita responsabilidade, e eu vou encerrar minha participação aqui lembrando um episódio que me ocorreu com um aluno de uma escola municipal de Natal, de um bairro pobre, que a família estava em situação de dificuldade. Eu consegui ajudar essa família durante um determinado tempo.
eu consegui uma bolsa de estudos para esse menino, que era o melhor aluno da minha sala, secretária. E eu consegui numa escola privada em Natal, uma boa escola. E aí eu me perdi, eu saí um pouquinho de Natal, eu normalmente estou muito fora, e há cerca de um ano atrás, eu sempre conto essa história, eu estava entrando em São Paulo para um voo, e aí algumas pessoas ficaram olhando para mim, eu achei meio estranho, peguei e sentei, eu normalmente sento na frente da poltrona, e aí uma pessoa pega o microfone, né? aquele fone interno lá do avião, e fala: olha, pessoal, eu gostaria de ressaltar que no ano tal, um professor ajudou a minha família, nós estávamos numa situação muito difícil, e ele conseguiu uma bolsa de estudos, e hoje eu estou pilotando esta aeronave. E aí, nessas horas, eu já tinha perdido uns 5 litros de água, de choro, e tentando fazer aquela forma de durão. E aí o piloto veio, me deu um forte abraço, chorou eu e chorou ele. Secretário, são essas as pessoas do Brasil que nós temos que impactar. Então, a atividade, o planejamento, a ciência em função dessas pessoas e de todos os habitantes, sejam eles de qual classe forem, é prerrogativa máxima de quem está na gestão pública. E essa sincronia, esses movimentos para propiciar o que nós chamamos de desenvolvimento e integração entre as comunas, é que eu acredito que talvez seja o grande gap existente entre as peças, entre o macro, o governo federal, e o micro, para que mais pessoas, para que mais alunos consigam ter oportunidade, não por um benefício, mas por política pública. Oportunidade é o que a nossa nação precisa. Então, é basicamente isso que eu queria deixar aqui como nesse primeiro momento. Muito obrigado. Bem, obrigado, Jorge Lau. Muito valiosa a tua contribuição, e lembrar também que, de fato, né, a lei do plano plurianual ela tem um papel relevante por causa dessa força, dessa presença das pessoas mais humildes, daquelas que mais precisam, né? Essa é a nossa visão também, essa é a nossa avaliação. Eu queria pedir ao deputado Lelo Coimbra que, antes de nós passarmos às perguntas, pudesse dar um pouco da sua visão, do seu entendimento, da sua experiência como deputado que foi, vice-governador, secretário de Educação, toda uma experiência de poder executivo e poder legislativo, e nos dizer como ele vê essa questão também do planejamento. Lelo, por favor. Está sem som. Parece que... Bom, enquanto ele não consegue encontrar lá uma Pronto, solução. pode acionar. Pronto, Ok. agora veio. A Santa Tatiana me liberou. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, sob a coordenação desse grande amigo Fogaça, um homem público de rara qualidade. Ouvi atentamente a Leni, o João e o George. Eu vivencio uma experiência no meu estado muito rica, que nos colocou numa condição, no ano 2002, muito deplorável, para, neste momento, estar aí figurando entre os estados que melhor pôde se colocar
no cenário nacional, no equilíbrio econômico, nas respostas públicas, na ação da educação, em diversas áreas. E o planejamento é de fundamental importância para essa jornada. Se você não cuida do dinheiro, você não cuida das pessoas. É necessário que você tenha a capacidade de dar forma em políticas públicas aos recursos que a sociedade deposita compulsoriamente, através dos impostos, para os governos. Eu queria fazer uma provocação à Leni e ao João, que acompanharam esse momento do planejamento, até para começar a fazer um debate. Primeiro, saudar a Tebet. A Simone, assim, uma mulher muito corajosa, assumiu uma posição especial e tem, tanto na campanha quanto no Ministério, desempenhado um papel assim, de fundamental importância, tanto do ponto de vista da capacidade, da qualidade do seu trabalho, como do ponto de vista da representação feminina num espaço muito especial. As falas da Leni e do João, e também a do Jorge, elas centram muito Nós saímos de uma sístole autoritária muito grande, né? E nós vamos para uma diástole. Como médico, eu me permito usar essas duas expressões para poder buscar na sociedade os seus desejos, trazer a sociedade para a sua participação e, do ponto de vista tanto federativo, quanto do ponto de vista regional, e estaduais e municipais, quanto do ponto de vista do desejo das pessoas por políticas públicas específicas e adaptadas às suas necessidades. O Brasil que vê o futuro, mas, ao mesmo tempo, vê a sua gente dentro desse futuro. As falas feitas, elas trazem muito assim, essa diástole, esse ambiente democrático criado através do PPA plurianual, né? É importante, para esse debate que está aqui, a gente identificar um pouco. Eu não estou acompanhando o PPA, né, como a Leni e o João explicitaram. O João, no caso, aí, informou de 9 das 12 reuniões regionais que ocorreram, né? Quais são as linhas mestras? Como é que esse Brasil vai se encontrar nesse momento? Por exemplo, eu vejo com preocupação essa movimentação em torno da indústria automobilística. Ali eu vejo uma desova de veículos que não foram vendidos e há um custo muito alto. Nós temos assim algumas medidas que estão sendo traçadas que podem não oferecer a essa experiência do PPA participativo, podem não oferecer a resposta àquelas necessidades que estão sendo captadas. E aí eu venho a uma preocupação em relação ao planejamento, especialmente quando ele é participativo, que ele pode frustrar a expectativa das pessoas quando a correspondência financeira, a correspondência do investimento não se apresenta na mesma dimensão das esperanças que são estimuladas, que são deflagradas, né? Então, eu acho que esse é um tema, essa é uma preocupação que eu acho que vale a pena que tanto o João quanto a Leni possam explorar aí para nós, porque todas as vezes que a gente vai ou foi, no nosso caso, o Espírito Santo, à sociedade, para estimular, para mostrar que podemos dar um passo adiante, nós precisávamos, e nós, do Espírito Santo, fizemos em vários momentos, reservar a capacidade de responder. Se a gente vai e busca nessas pessoas identificar as suas necessidades com as informações que temos, com as experiências que estão vivenciando e com a informação que aquilo é necessário, mas nós não conseguimos dar respostas no planejamento financeiro, no orçamento pós-PPA, a essas respostas, nós acabamos frustrando
uma experiência importante. Então, nós não temos o direito de, após o governo que acabou em dezembro do ano passado, perder o sentimento da esperança, perder o sentimento de que a democracia é um ambiente que vai resolver e vai responder questões que para nós são importantes. Então, assim, eu deixaria essa provocação como uma provocação de quem deseja que o Brasil dê certo nesse momento. Nós precisamos que o Brasil dê certo nesse momento, até para abrir um novo horizonte, onde várias Simones Tebbets possam estar presentes, né? Que a gente tenha capacidade de responder aquilo que nós estamos cativando. No modelo do Saint-Exupéry, tu és responsável por tudo que cativas. Então, nós estamos cativando, é preciso responder com responsabilidade ao que estamos cativando. Obrigado, Fogaça. Ótimo, Lelo. Muito obrigado. Liane, tu gostarias de fazer alguma observação a respeito do que foi dito pelo nosso deputado Lelo? É muito rico aí, tanto pelo Lelo quanto pelo Lau, né? Eu acho que tem uma coisa que o Lau traz que eu também está sempre assim, na mente da gente. Você está fazendo as coisas, tem o painel da frente, tem o painel de trás, né? Está sempre no fundo da cabeça, que é a questão do federalismo, né? Porque no Brasil as políticas são multinível. Então a gente tem políticas que se entrelaçam no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. O senador foi prefeito, conhece bem essa realidade. Como é que você faz para o recurso, para a política correta acontecer ali na ponta no município, e com essa, né, com as diferentes capacidades estatais que a gente tem nos diferentes municípios, nos diferentes estados brasileiros, inclusive na União, onde há também fragilidades. Então, eu acho que esse é um tema que, para a gente ter boas políticas públicas, onde houve boas políticas públicas, né, Lau, são políticas que elas estão coordenadas nos 3 níveis. Isso é um grande exercício. O Ceará, por exemplo, fez isso com a educação em 2 níveis, no nível municipal e estadual, tem um enorme sucesso. E a gente conhece outras políticas onde isso pode acontecer. Então, eu acho que, de fato, é algo muito importante para a gente pensar no planejamento. Mas, como relação ao Lelo, eu acho que o Lelo traz algo que é fundamental, né? Que é não criar expectativas, vocês usam até uma expressão, não frustrar o tamanho das esperanças, né? Porque você permite que as pessoas possam demandar, possam participar, e aí, do outro lado, você não consegue realizar. Eu acho que isso é um grande desafio, Léo, eu não tenho resposta para ele, porque eu acho que, de alguma forma, a gente sempre acaba frustrando. Com um país que tem as desigualdades do volume que o Brasil tem, que tem tudo para ser feito, né? A logística nossa toda para ser feita, enormes desafios na saúde, na educação, no bem-estar, é muito difícil não gerar frustrações, ainda que a gente caminhe, e há 3 décadas a gente tem caminhado numa direção de mais estabilidade, de menos pobreza, né? De menos mortalidade infantil, menos mortalidade materna em todas as regiões. De toda maneira, a gente ainda tem uma frustração, e é muito, aí, trazendo um pouco da sociologia, né, é muito interessante, porque à medida que a gente se torna um país com uma classe média maior e com maior conscientização, também gera mais pressão no Estado para a resolução dos problemas e com mais rapidez, nesse mundo que também é volátil e cada vez mais ágil. Então, eu não tenho uma resposta, mas eu compartilho um pouco da sua provocação, com uma certa angústia. Assim, a gente está fazendo todo um processo. É claro que a gente vai buscar incorporar o máximo possível, né? A gente tem uma metodologia para incorporação, para olhar aquelas que são mais voltadas, mas a gente sabe que esse alinhamento, especialmente da parte de alocação de recursos, ela pode demorar um pouco mais de tempo, né? Agora, esse não é um desafio só nosso, né? Esse é um desafio em qualquer lugar no mundo onde há o processo de participação popular. O processo de consulta é um, o processo de incorporação é outro, e o processo depois, né, de convergência das demandas é mais desafiante. Em todo ambiente ele é mais desafiante. Eu queria só encerrar falando uma coisa, Fogaça, que na verdade você que citou, que é a continuidade das políticas públicas, né? Você falou do PPA como sendo instrumento que traz
essa extranualidade do governo, que traz um pouco mais de continuidade. Mas eu acho que tem um elemento muito importante para a continuidade das políticas verdadeiramente de Estado, que é a participação da sociedade civil. Eu não acredito em monitoramento feito só pelo governo, não que o governo não tenha que fazer, tem que fazer com suas ferramentas, mas onde a gente vê que esse processo de planejamento e mudança deu certo, o Espírito Santo, eu acho que tem boas experiências, Maringá tem boas experiências, muitos municípios têm essas boas experiências, é quando você envolve não só o governo, mas setores da sociedade civil, a academia, o setor produtivo, movimentos, para que aquelas pautas que são realmente as pautas estratégicas, aquelas que são as prioridades, que elas, independentemente dos governos, que elas sigam. Então, vou só citar aqui um objetivo estratégico que vai estar no nosso PPA, que é ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes. Isso não pode ser para 4 anos, isso tem que ser uma pauta permanente, porque a melhoria da qualidade da educação, e nós temos uma educação medíocre, ela precisa ser avançada por todos os governos. Então, eu acho que esse processo de incorporação de outros elementos, de outros que não sejam só o governo, que não seja algo estadocêntrico, eu acho que isso tem, embora o Estado tenha um papel fundamental, mas a gente tem que ter uma forma de acompanhamento, de cobrança permanente e no mais longo prazo. Esse é um ponto muito sensível para nós da Fundação Ulisses Guimarães. Nós estamos muito atentos nesse momento assim às questões ligadas à história da educação no Brasil, né? E a necessidade de o Brasil, enfim, acelerar os investimentos em educação, porque não há nada que venha a decidir de maneira mais contundente a questão da desigualdade, que venha a desfazer esses nós de desigualdade social que existem no Brasil, que não seja a educação, né? Então, a preocupação da Fundação nesses últimos meses tem sido focar a questão da educação, as novas alterações que vêm sendo implementadas no ensino médio, por exemplo, a questão do ensino fundamental, da própria educação infantil, né? Nós temos estudado em parceria com Todos pela Educação, mas sempre fazendo, não é, junto aos nossos deputados e senadores também, esse trabalho de leva e traz, que é um trabalho da Fundação, porque a Fundação Ulisses Guimarães existe para isso, né? Para dar ao partido, para dar ao MDB a visão filosófica, política e ideológica em torno dos temas mais decisivos e mais dramáticos que o país vive. Está presente aqui conosco o Tadeu Filipelli, o deputado Tadeu Filipelli, aqui aí do Distrito Federal, né? Queria agradecer também a Renata Amaral, que é secretária de Assuntos Internacionais do Ministério, o Daniel da Orpas, nosso querido Daniel está aí presente também. Há muita gente que nós conhecemos de outras atividades aqui do nosso Conselho Editorial da Fundação Ulisses Guimarães. Quem quiser agora participar, fazer uma pergunta ao João, à Leani, à secretária Leani, e ao Jorge Lau, pode agora levantar a mãozinha, né? E nós vamos, então, na sequência, ir atendendo a essas reivindicações. Magna Fernandes, estou vendo aqui o teu pedido de participar. Sim, boa noite a todos. Para quem não conhece, eu trabalho na Fundação Ulisses Guimarães aqui do Distrito Federal. Tenho trabalhado também como Fundação Políticas Públicas, dentro da Escola de Líderes, e tive a honra de participar da PPA aqui do Distrito Federal, onde eu fiquei extremamente surpresa com a qualidade do evento, onde eles explicaram a forma de participar, pediu para que todos simultaneamente acessassem, né, o aplicativo, explicou sobre a importância de estarmos juntos. Então, assim, eu estou maravilhada com todo o projeto, me sentindo verdadeiramente cidadã, né? Então, isso para mim foi maravilhoso. Mas eu tenho uma dúvida, porque eu ainda estou fazendo meu projeto, eu me senti motivada a partir desse dia,
e eu sei que existem votações. Então, como eu ainda quero, de qualquer forma, apresentar o meu projeto, eu não sei se ele vai ser visto, eu não sei quais são os critérios, e se eu posso manter minha esperança pelo pouco tempo que eu tenho ainda de apresentar. Essa é a minha dúvida. E responde, Liani, João. Eu já falei muito, então agora o João que fala. Bom, primeiro, Magna, muito obrigado pela sua fala. É claro que dá tempo, claro que dá. A gente está na noite do dia 4 de julho, já estamos chegando a 90 pessoas aqui, aliás, que coisa ótima. E até a noite do dia 14 de julho, toda inscrição vai ser registrada na plataforma. Caso, é óbvio, você não consiga terminar, e aqui fica o estímulo para que você termine até o dia 14, para você ter lá o seu registro, vai ficar registrado em ata, vai ficar registrado na página do Brasil Participativo, para toda e qualquer pessoa, em qualquer momento, verificar e teu nome constar lá. Então, fica esse estímulo para você correr, confio que o teu projeto vai ficar pronto até lá. Caso não fique, remeta para a gente, que a gente vai tentar avaliar, vai tentar contemplar após o dia 14. Mas o convite é para que você termine até o dia 14, porque a partir da manhã do dia 15 de julho, aqui tô só respondendo pela Leani, porque ela falou, tô falando muito, porque isso é a resposta da Leani, tá? Mas já a partir da manhã do dia 15 de julho, que vai ser um sábado, a equipe da CEPLAN vai estar montada em colher essa inteligência toda espalhada pelo Brasil, e seguindo a metodologia que é transparente, que é pública, que todo mundo pode verificar como é que a CEPLAN vai fazer, mas a partir do dia 15 de julho, correr para contemplar essa inteligência toda e formular o PPA para ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto, seguindo o que está na Constituição. Ok, obrigada. O PPA tem que chegar ao Congresso no máximo 4 meses antes do final dessa sessão legislativa, né? E tem que ser aprovado até o final do ano. Como todos sabem, o PPA ele é aprovado para o ano de 24 e depois ele tem validade, é uma lei quadrienal, né? Ele tem validade até 2027. É 2024 a 2027. São 4 anos em que a lei vigora, né? E, de certa forma, vincula a lei orçamentária anual, que é também aprovada pelo próprio Congresso. Eu vejo mais algumas pessoas levantando a mão. Luísa Jardim. Oi, Luísa. Só abrir o microfone. Oi, boa noite, pessoal. Parabéns pela organização do evento, e é uma delícia ter essa oportunidade de conversar e ouvir vocês falando sobre esse assunto tão importante. Eu teria diversas perguntas, mas eu estou pensando um pouco o que mais casa para o momento agora. Eu fiquei pensando um pouco, Leani, João, vocês comentaram sobre as oficinas que vocês fizeram agora nos últimos meses com as equipes dos ministérios. Em paralelo, vocês estão percorrendo os estados, ouvindo a população nas plenárias. Eu acho que vocês vão fazer uma avaliação disso depois, mas agora, a percepção de vocês, o que veio das oficinas e o que está vindo das plenárias e das propostas na plataforma, são coisas muito diferentes, são coisas semelhantes? Como que vocês estão vendo assim, o paralelo e a complementaridade entre essas duas ferramentas? Posso responder? É um processo, assim, a gente, essa semana, inclusive, toda a nossa equipe está na ENAP fazendo um processo de avaliação de tudo que foi produzido internamente, e o que é externo a gente só vai ver realmente depois do dia 17, que é quando a gente recebe todos os relatórios. Na parcial e um pouco no sentimento, a gente percebe que existem muitas coisas que são demandadas, que na verdade as pessoas não sabem que existem, que o governo já faz.
Então, o processo de participação, ele também é um processo de comunicação, ele é um processo em que é possível para o governo falar um pouco sobre o que faz, né? Porque o governo também usa uma linguagem dura, né? Não é uma linguagem que chega nas pessoas. Então, essa linguagem da participação, ela é uma linguagem que comunica. Então, eu acho que esse processo tem sido muito interessante, Luísa, para que a gente possa ver que, na verdade, muitas demandas elas estão validando políticas que já estão em andamento. Muitas vezes a gente vê que há um desconhecimento e que é natural, né? É complexo, o governo é complexo, um entendimento não muito claro sobre os papéis dos diferentes níveis de governo, então chegam muitas propostas, por exemplo, que são de municípios, são de jurisdição de município ou do Estado, e não da União. Eu acho que isso faz parte também de como é um processo pedagógico, né? As pessoas estão aprendendo também o que é, como que se planeja, o que se planeja, como que se governa. Então, eu acho que a gente vai ter, obviamente, essa avaliação depois, mas é um sentimento de que há, sim, muitas convergências e que é um processo que a gente também está conseguindo comunicar um pouco, né? O que o governo faz com seus programas, por exemplo, disponíveis. Então, tem lá um programa, combate à violência contra a mulher, tem um programa de moradia digna, tem um programa sobre telecomunicações, acesso digital, mais digitalização. Então, as pessoas, então o governo está fazendo isso. Eu acho que tem, dos dois lados tem ganhos. Perfeito. O Juan Rodrigo também se inscreve para falar. Juan. Opa, boa noite. Boa noite, Fogaça. Boa noite, o grande mestre aqui do Rio Grande do Norte, Jorge Lau, nosso presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Ao João, com quem eu tive o grande prazer de conhecê-lo no evento da UG do ano passado. A pergunta é o seguinte: o que poderia ser feito para resolver o problema da falta de sincronia entre os PPAs e os entes federados? E só para encerrar, Fogaça, me apresentar aqui para a galera, que eu sou do interiorzinho aqui da Tromba do Elefante, do Rio Grande do Norte. Estou vereador aqui do município de Rodolfo Fernandes, presidente do Diretório Municipal do MDB, onde nós temos nosso prefeito, vice-prefeito também do MDB, e de 9 temos 7 vereadores do nosso partido. E também estou presidente da juventude do MDB do nosso estado, Rio Grande do Norte. Boa noite a todos e muito obrigado. Que honra, Juan. Muito obrigado pela tua presença. Trazer a palavra lá da Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, né, Jorge? Importante, né? Vindo de tão longe, mas com tanta autenticidade e força, né? É verdade, senador. O Juan é vereador e é um aguerrido MDBista, né? O presidente da juventude do MDB lá, e inclusive, vai participar do evento promovido pela FUG agora no dia 18. Grande abraço aí, Juan. Eu até queria me posicionar um pouquinho mais sobre essa questão que a secretária respondeu, e é uma dificuldade muito, muito consistente, senador, quando nós temos 3 diferentes níveis de articulação federativa, sem sincronia entre peças de planejamento. Então, o país pode estar indo no caminho e, obviamente, que, dadas as necessidades, as diferenças regionais, existe um outro direcionamento do município ou de uma região em específico. Mas, Juan, só, pelo menos te respondendo naquilo que eu acredito, eu acho que, da mesma forma que existem políticas públicas transversais e com, digamos assim, uma gestão tripartite, eu acho que, da mesma forma, secretária, talvez exista a possibilidade de um componente nesse sentido, e aí eu vou utilizar uma palavra e um termo que foi
foi citado aqui, talvez uma composição pedagógica do que é efetivamente o planejamento e do resultado que ele pode gerar, Juan. Isso aí no teu município, no estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste, especificamente, e no país, né? Então, eu acredito que essa composição de planejamento talvez possa, no futuro, não sei, nós chegarmos a esse nível, né? No que eu torço muito para que isso ocorra. Bem, nós temos uma previsão de encerramento para 20h30, então estamos muito próximos. Mas, claro, vamos ouvir aqueles que estão com a mão já levantada. E o próximo é o Ítalo. Ítalo, boa noite. Tua participação. Boa noite, senador Fogaça. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Nesse encontro de democratização, acima de tudo, de conhecimento, de pontos de vista. Parabenizar a Jorge, a Vila Verde, a Leane, sobre essa situação da propositura da nossa ministra Simone Tebet, a respeito de uma situação tão heterogênea que é se fazer um planejamento no país onde todos nós sabemos dos desafios que estão sendo feitos, pela sua própria característica geográfica, continental. Eu estou falando aqui do interior do estado do Ceará, no centro mesmo do Ceará, do centro do sertão, onde muitos desafios para a gente são postos. E, assim, mais um reconhecimento que uma pergunta. Nós estamos passando por problemas muito difíceis no nosso país e as mudanças são muito, vamos dizer assim, verticalizadas, se eu posso assim falar, a reforma tributária, uma série de outras situações que estão se fazendo. E quando se propõe fazer um planejamento, embora participativo, como se muito esse país deixou de escutar a população, que agora, graças a Deus, está sendo feito de uma forma primorosa aqui no reconhecimento, mas como se fazer um planejamento onde tantas situações têm que ser contingenciadas? Porque se muda um sistema, por exemplo, tributário, tem uma questão de uma reforma que pode acontecer do amadurecimento político, algumas situações da própria momento da humanidade que nós estamos vivendo, por uma série de outras situações. Então, contemplar um bom planejamento vamos dizer, a certeza de um caminho bem andado e bem sedimentado. Como eu sei que toda a didática está sendo preparada para isso. A pergunta quais são os planos de contingências que estão sendo tomados diante desses... Eu lembro bem que, em uma das minhas graduações, Gestão Financeira e Mercado de Capitais, eu estava terminando de fazer uma defesa de uma tese e foi mudado o sistema financeiro do Brasil por completo. Então, tudo que a gente tinha feito com planejamento tem que ser realinhado de uma forma muito rápida, né? E a pergunta é, como é que nós estamos nos preparando, inclusive, para essas grandes transformações que são emergenciais do próprio Brasil, principalmente o Brasil tendo uma conotação mundial de uma forma diferente, porque você passar um mês sem estar tendo a atividade a nível de mundo é uma coisa. Você passar 4 anos onde a gente ficou praticamente à sombra de todas as situações num país tão importante que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, a gente ficar desse jeito. E a outra situação é a pauta ambiental. Eu também milito muito nessa pauta, eu também sou engenheiro, tenho minhas graduações, pós-graduações em gestão ambiental, e uma preocupação muito grande no Brasil, que é um país pulmão do mundo, e, ao mesmo tempo, tão agredido de uma forma que atrapalha muito o próprio sistema. Nós estamos aí com um super movimento, para ser mais, terminando agora, que é o próprio movimento do El Niño, que está projetando situações muito complicadas, de enchentes demais na região aí do sul, os nossos irmãos do sul do país, e uma seca extrema, onde nós já estamos há 8 anos numa situação de segurança hídrica fora do contexto. Então, são oportunidades por taxas de juros que deixam dissipada a população, 33 milhões de pessoas passando fome, uma concentração de renda jamais vista, um código tributário injusto. Como esse planejamento, que é muito importante, eu acredito que uma das grandes atividades que a gente pode fazer para as futuras gerações é esse planejamento,
está se preparando em termos de contingenciamento, se é isso que eu posso dizer, para essas adversidades que estão batendo na nossa porta, que todo dia a gente vê. Muito obrigado, mais uma vez obrigado, e um abraço a você, Fogaça. Lhe admiro demais. Obrigado, Ítalo. Secretária Nacional de Planejamento, Liane Lemos. Hoje vão se cansar de mim, viu, senador? A pergunta é complexa, eu sei, mas... É complexa, são várias perguntas, né? Mas todas muito, muito relevantes. Eu acho que ele traz, né, traz um elemento importante, que é você ter planos de contingência, você, né, ter uma matriz de risco, você olhar quais são as possibilidades, né, que podem acontecer. Acho que uma das qualidades, falando um pouco mais de um abstrato, do bom planejamento é ele ter flexibilidade para ajustar, né, e uma reavaliação constante da estratégia. Nenhuma estratégia você faz para 4 anos. Você faz e você tem que revisitar de tempos em tempos, porque nós mudamos, as conjunturas mudam. Imagina se isso aconteceu um pouco no Brasil, né? Isso no Brasil nós vivemos em 2020, você tem você está num piloto automático e vem uma pandemia. Você tem que mudar a sua estratégia, não é possível se manter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de processo de decisão e as mesmas decisões quando você tem uma contingência tão grande. Então, é muito importante que haja flexibilidade nesses processos de planejamento para que justamente aquilo que não estava antecipado possa acontecer, porque o planejamento você faz com consciência, com método, mas são estimativas, são formas, né, de se prever, ou de se antecipar o futuro, de fazer trilhas para se antecipar o futuro. Mas é claro que muita coisa acontece no meio do caminho, acontece uma guerra, acontece uma pandemia, acontece uma recessão, né, que está fora da governança de um país, pode ser uma recessão fora, e tudo isso afeta uma economia, afeta um país. Então, de fato, isso é algo bem relevante, mas que eu acho que a gente tem que amadurecer nesse processo no Brasil também, né? Eu acho que o Brasil olhar para o OCDE, que é outro termo, né, que dá uma outra sessão aqui de vocês, mas olhar para isso e olhar para boas práticas, o que acontece em outros países, como é que são feitas, resiliência, a questão da resiliência das cidades é um outro tema que outros países trabalham já isso, né? Sistemas de contingência, sistemas de preparo e mitigação de risco e adaptabilidade com muito mais competência do que o Brasil, e países menores do que o Brasil, países menos ricos que o Brasil, né? A Indonésia faz, os países da América Central fazem seus planos de contingência, eles têm planejamentos para enfrentar os eventos de mudança climática. Então, isso é algo que nós temos que amadurecer muito, nós temos que aprender a fazer isso, né? Eu acho que nós, em algumas áreas, nós fazemos, até conseguimos fazer alguma coisa, mas eu acho que, no geral, é algo que não está na nossa cultura, nem na cultura do planejamento como hoje ele é feito. E eu queria dizer sobre pauta ambiental, eu falei muito rapidamente das transversalidades, mas é muito interessante como esse tema, 30 anos atrás era uma coisa hoje completamente diferente. O tema da Agenda Verde da Sustentabilidade Ambiental nunca foi um tema transversal nos planejamentos no Brasil, nunca foi. Apesar da crescente importância, e agora, quando nós fomos identificar onde há um potencial de marcação, porque a gente quer fazer as marcações e fazer relatórios dessas políticas transversais ao longo dos anos, quando a gente for olhar o potencial, você tem 22 ministérios dos 37 com algum tipo de política que tem enfrentamento de mudança climática, algo na pauta ambiental. Então, eu acho que é muito rico, é uma pauta que cresce e que certamente, a gente falou aqui do papel do governo como ter recuperado esse diálogo para dentro, né, dentro da política doméstica, mas também ter recuperado um papel de protagonismo muito grande no palco internacional. Então, e esse tema de mudanças climáticas é um tema que ele é eixo, e o Brasil, acho que está muito bem posicionado para ter um papel, como eu já disse anteriormente, de protagonismo. Perfeito. Vamos e verifico que temos 3 inscrições: Gabriela Laredo, a Rebeca Borges, a Vitória Souza. Consideramos encerradas as inscrições, mas vamos, evidentemente, dar a elas o direito de fazer também as suas proposições e perguntas.
Gabriela, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela, eu faço parte da liderança do Juventude MDB aqui de Belém do Pará. Estive presente no PPA e a minha pergunta ela é voltada para o movimento que eu assumo a liderança. Sabe-se que o PPA tem rodado o Brasil inteiro e isso tem sido algo muito lindo de se ver. E eu falo principalmente aqui na região norte, que foi algo muito lindo de ver essa participação do povo daqui. Mas eu queria saber sobre a questão dos projetos. Sabe que serão muitos projetos de diversas partes do nosso país, principalmente aqui do estado do Pará. E eu queria saber como é que eles serão selecionados e executados. Se, além do critério de votação, haverá outros critérios que irão priorizar esses projetos. Porque eu falo que todo projeto voltado para a política pública, ele é muito importante, porém aqueles que são de extrema urgência para a nossa sociedade. E eu queria saber quais serão esses critérios. Gabriela, a gente está olhando para os mais votados por ministério, 20 mais votados, os 50 gerais, nós vamos analisar, e 20 por ministério. Então, a gente vai analisar cerca de 800 propostas. Vamos fazer bilaterais, a gente vai recolher esse material, fazer essas reuniões com os ministérios e fazer um esforço para que isso seja incorporado. É claro que não é possível que muito seja incorporado agora, mas podem ser incorporados em etapas posteriores, em 1 ano, 2 anos, não necessariamente no primeiro orçamento, mas no segundo, no terceiro. Então, o critério continua sendo o critério daqueles que tiverem uma maior votação. É claro que a gente quer fazer uma análise dos dados para saber se tem alguma representatividade, não está, né, não tem alguns viés, assim, estatisticamente falando, alguns cuidados que a gente tem, mas esse aí que vai ser o critério, tá bem? Que bom que você estava lá. O importante é que haja um critério. Isso, o fato de existir um critério já dá às pessoas a certeza de que, de alguma maneira, elas estão sendo respeitadas, né, no seu desiderato, no seu desejo. Vamos ouvir, então, a Rebeca Borges. Só abrir o microfone, Rebeca. E também esteve num PPA, Fogaça. Boa noite, gente. Beleza. Eu sou a Rebeca. Como o João falou, estive no PPA daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E minha pergunta é com relação a se houve alguma orientação, alguma questão em relação aos PPAs municipais e estaduais. Eu pergunto porque eu não tinha conhecimento que, anteriormente a esse movimento do PPA participativo de maneira federal, a gente não tinha presença desses PPAs municipais e estaduais ocorrendo. Então, eu quero saber se foi alguma coisa, foi só um movimento tipo, tô vendo que tá dando certo, vou aplicar, ou se teve alguma orientação do Ministério. Porque eu tenho visto que, pelo menos aqui, hoje a gente vê um movimento muito maior de participação, não só desse federal, mas hoje as políticas têm acontecido mais em relação ao Estado e ao município mesmo. Os PPAs continuam ocorrendo aqui, e agora já com a participação popular. Bacana, Rebeca, ouvir isso. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Alguns estados já tinham e municípios já têm esses processos há mais tempo e não foram interrompidos, isso, né, de fato, é um fato. Mas nós fizemos um processo, sim, estamos fazendo um processo de articulação, tanto com o CONCEPLAN, que é o Conselho de Secretários de Planejamento de todos os estados, né, quanto eu acho que tem um efeito de difusão, um efeito de demonstração, todo esse processo, né? A gente chega num estado e saem todas as notícias na rádio, no jornal, e aí começa a ter, bom, mas isso é o da União, e o governador não vai fazer? Né? E no próximo ano nós temos eleições, então no ano seguinte nós vamos ter PPA dos municípios. Então, eu acredito que vai haver até uma expectativa maior para que haja essa participação, mas é bom saber que há essa percepção sua também de que a participação está aumentando. Muito bom. Vitória Souza. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do planejamento, João. Bom, na verdade, a minha pergunta é até, eu acho que um pouco parecida com a pergunta da Gabriela, se eu não me engano, né? Eu só queria saber se vocês já têm noção, né, de quais serão os indicadores, os critérios que serão utilizados para poder avaliar o progresso e os impactos das ações que serão implementadas através do PPA, né? Quando forem implementados.
tem algum indicador, alguma coisa para poder acompanhar aí a evolução? Como que vai ser? Obrigada. Um abraço, João, um abraço, Leani. Obrigada, Vitória. Pergunta que eu vou ser um pouquinho burocrata agora, um pouquinho. A gente vai ter, sim, a gente vai ter 3 camadas de indicadores. A gente vai ter uma camada de indicadores que são chamados, que internacionalmente é uma boa prática, que a gente nunca usou, são os indicadores-chave nacionais que vários países usam, conjunto pequeno, aí de 50 indicadores na camada estratégica. Então, na educação, na saúde, cada um vai ter um, para que a gente possa olhar mais para frente. Isso numa camada. Na camada legal, que é a camada do PPA tático, que a gente chama, a gente vai ter uma camada de indicadores também para os objetivos específicos. Então, a gente vai ter um conjunto que nessa fase a gente está ainda com o sistema em coleta, então os ministérios estão alimentando esse sistema, a gente ainda não tem isso fechado, mas vai ter um razoável número aí de objetivos específicos com indicadores, e no nível gerencial, que é uma camada que não é legal, que ela é mais administrativa, mas que ela é aberta, ela é transparente, todo mundo pode enxergar e pesquisar no site do planejamento, vai poder pesquisar e acompanhar, são indicadores das entregas. Então, vacinas, por exemplo, né? Quantas vacinas foram aplicadas? Isso a gente vai ter as metas, os indicadores e as metas dessa camada gerencial. Anualmente, nós temos que fazer um relatório e encaminhar para o Congresso. Isso nós vamos fazer. Mas também é a nossa intenção fazer um conjunto de atividades abertas para a sociedade, seminários, e produzir material, boletins, fazer encontros em que a gente possa discutir e mostrar o acompanhamento setorial ou temático desses indicadores, porque é uma forma também da gente envolver mais a sociedade, mas é isso que a gente está trabalhando. Claro que esse processo é um processo que a gente deve, a gente tem o ideal, né? A gente não vai conseguir 100%, mas a gente acha que esse é um processo incremental, que esse é um processo que vai deixando sementes para o futuro do planejamento no Brasil. É muito interessante porque, realmente, no Brasil, as experiências históricas não são muito entusiasmantes nessa questão da avaliação, quer dizer, do a posteriori, né? Tanto o orçamento quanto o plano plurianual não tem tido, ao longo do tempo, pelo menos a minha experiência parlamentar foi essa, não tem aquela análise do desempenho, né? Os indicadores que demonstram a efetividade do projeto, né? Se ele realmente rendeu, se ele gerou entregas à população ou não, né? Se mudou a vida das pessoas, mudou a sociedade ou não. Planejamento não é só previsão, né? É também isso que a secretária acaba de falar, né? É rever, é ser flexível para rever, avaliar, né? E reforçar, ou às vezes até extinguir um projeto, uma ação, pela sua total, absoluta inviabilidade e inexistência de resultados. No Brasil, isto principalmente por parte do Congresso Nacional, é algo que realmente não tem grande consideração. O Congresso vota o orçamento e depois esquece de tudo que pode acontecer ou não. E nós estamos numa época em que a gente só sabe realmente do valor de uma política pública quando a gente avalia, e quando ela tem indicadores, quando ela tem elementos para a gente verificar se as metas, os objetivos foram realmente atingidos. Quero dizer à secretária nacional do Planejamento, Leani Lemos, que é uma honra enorme, um privilégio poder tê-la aqui junto conosco na Fundação, João Vilaverde, querido Jorge Lau, nosso integrante do Conselho Editorial, e a todos vocês que puderam estar aqui hoje, né? Quase 90 pessoas estiveram presentes nesse debate, nessa discussão, e foi um momento realmente edificante para a Fundação Ulisses Guimarães. Quero dar um tempo final aí para os nossos
participantes fazerem as suas considerações finais também e se despedirem. Por favor, Leani. Bom, mais uma vez agradecer, deixar um grande abraço e minha honra poder estar aqui na noite de hoje compartilhando com vocês um pouco do que a gente está fazendo. Muito obrigada e um abraço a todos. Obrigado, Leani. João. Eu agradeço muitíssimo, é um prazer, uma honra estar aqui com a Leani, também por aqui, com o George Lau, com o Guto, com a Tati, com o Daniel Faria, com todos que aqui estiveram e perguntaram, a Luísa, a Gabriela, Vitória, a Alice, Rebeca, Lelo, ao Ítalo, e quero encerrar só fazendo um convite a todas e todos que, antes de dormir hoje, vá ali no YouTube, pesquisa Fafá de Belém e escutem Vento Negro, essa canção maravilhosa, cujo compositor está aqui, o grande Fogaça, está no primeiro disco da Fafá, 1976, é simplesmente espetacular. Não durma sem ouvir Vento Negro. Boa noite mais uma vez. Obrigado, João, mas eu acho que a data aí fez a maioria dos presentes aqui no nosso online, que são muito jovens. Com essa data aí, ninguém vai querer ouvir, João. Tem que ouvir, Música tem antiga. que ouvir, senador. Essa música é lindíssima e na voz dela é simplesmente um espetáculo. Obrigado, João. Jorge, por favor. Ergues bandeiras sem matar, vento negro é furacão, se não me falha a memória, senador. É isso mesmo. É isso aí. Eu queria agradecer ao convite, Tati, Guto, ao senhor senador. João, obrigado pelo convite também, pelo incentivo e pelas empurradas para participar. Secretário, um grande abraço. Daniel, a todos da FUG, ao Juan, meu amigo Juan, lá do Rio Grande do Norte. E Juan. ressaltar muito esse momento de discussão. Eu acho que é assim que a gente consegue construir um caminho democrático, essa palavra soa muito bem nos ouvidos, eu acredito, para que a gente consiga construir uma nação cada vez melhor para todos. Muito obrigado e boa noite. O Brasil precisa pensar o Brasil. Esse é o nosso objetivo. Trazer reflexões, análise, o pensamento que é vigente no Brasil moderno sobre o que nós queremos para este país, como nós enxergamos o nosso futuro, o que nós queremos que aconteça. Para isso precisa, não é, essa massa crítica, precisa essa manifestação das cabeças das melhores pessoas desse país, no sentido de se preocuparem com o país, de se preocuparem com o nosso futuro, como são aqueles que fizeram o nosso painel de hoje. Muito obrigado a todos que vieram, uma grande satisfação de tê-los aqui. É um painel bonito de se ver, né? Tantos brasileiros queridos, tantas brasileiras queridas dando a sua presença, mostrando que realmente o Plano Plurianual está nascendo a partir de uma grande participação popular. Isso tem um valor inestimável para a democracia, vocês todos podem crer. Obrigado, então. Boa noite. Considero encerrada esta nossa reunião da Fundação Ulisses Guimarães. Boa noite a todos. Até abraço. a próxima. Até a próxima. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns. Lisiane. Lisiane, grande abraço, minha amiga. Eu estava escondidinha pelo... Oi, Lisiane.